A reforma tributária está na sua fase final aí, os últimos debates, as últimas fases ali antes de uma aprovação, pelo que tudo indica vai ser aprovado. Fizeram algumas mudanças recentemente e, com base no que nós temos de mais atualizado, veio essa notícia que é a notícia que você viu aqui embaixo, aumento de imposto de até 261%. Se não me falha a memória, me diga se eu estiver errado, mas quantas vezes você ouviu falar, não, não vai ter aumento de imposto nenhum? Pô, será que não vai mesmo? Aumento de imposto em um país que já cobra muito, né? Porque o Brasil não é um paraíso fiscal onde você recebe sua renda isenta de imposto, você vai no mercado comprar as coisas, não tem imposto nenhum nos produtos, você vai abastecer o carro, não tem imposto. Claro que tem, e é muito imposto em tudo isso, mas nunca é o suficiente. Só que o Estado brasileiro é muito esperto, cara. Eles vão sempre aos pouquinhos pegando mais, sempre com uma narrativa, vai ser melhor para você. Não sei como que vai ser melhor para você pagar mais impostos, né? E essa estratégia sempre funcionou para enganar o povo brasileiro. Olha aqui esse gráfico que interessante. 1991, quanto que era a carga tributária do Brasil? Era isso daqui que você está vendo, ó, 23,55. Aí foi subindo, foi subindo. Tivemos o Plano Real, logo após o Plano Real, sim, teve uma queda, mas depois voltou a subir, subir. E desde então, meu amigo, nunca mais parou. E hoje nós nos encontramos aonde? Aqui, ó. E tem gente que ainda acredita nas promessas quando os caras falam que não vai ter aumento de imposto. E buscando uma igualdade, buscando melhorar a vida de todos os brasileiros, veio a proposta da reforma tributária. Eu já fiz vários vídeos falando sobre ela. Eu alertei você, eu falei, não caia nesse papo, é sempre a mesma história e no final das contas é sempre você que sai prejudicado. Mas enfim, agora a gente teve um estudo mais recente da Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo. Então a gente não está falando de um partido político A, partido político B. E eles foram incisivos ao dizer o seguinte: reforma tributária pode elevar em 261% os impostos sobre os serviços. Em resumo, essa reforma tributária, um monte de gente falando aí, não, vai ser bom para todo mundo, não vai ter aumento de imposto. Parece que na prática não é bem assim. Aqui está um trecho do próprio estudo que eu estou comentando contigo. Os três regimes tributários que nós temos no Brasil: cumulativo, não cumulativo e simples nacional, divididos entre serviços e dividido entre o comércio. Igual você está vendo aqui. Olha o aumento, majoração da carga tributária. 183% em uns casos, 207% em outros. E no setor de serviços, que eles são adeptos do Simples Nacional, o aumento pode chegar, como você está vendo aqui, em 261%. E por que isso é tão preocupante? Porque o PIB brasileiro, que entra ali indústria, entra serviços, entra agro, tem uns que são mais importantes e tem outros que são menos importantes para a composição da economia brasileira. E o serviço é só isso, é simplesmente o mais importante. E lembrando que o setor de serviços já vem caindo no começo de 2023. Mas esse não é o nosso foco aqui. O nosso foco é o quanto que ele é importante para a economia brasileira. Serviços é um dos indicadores mais importantes da atividade econômica do Brasil, porque o setor representa 70% do PIB. E é claro que ele emprega também muita gente. Dá uma olhada na participação do setor de serviços no mercado de trabalho agora, mais recente, os dados do IBGE. Você está vendo esse negócio colossal em amarelinho aqui, ó? São os empregos de serviço. Pois é. O aumento da carga tributária no setor de serviços pode ameaçar 3.800.000 empregos no setor. Isso que eu vou falar aqui é muito importante para você compreender como é que funcionam os regimes tributários no Brasil. Nós temos três, tá? Lucro real, lucro presumido e o simples nacional. O que é o lucro presumido? É quando uma empresa ela fatura até 78 milhões por ano e a Receita Federal cria uma tabelinha de presunção de lucro para as atividades e com base nessas presunções eles vão cobrar os impostos. Eles utilizam percentuais fixos e é assim que funciona, por isso que o nome se chama lucro presumido. Já o lucro real é diferente porque neste regime tributário a contabilidade da empresa ela vai calcular imposto de renda pessoa jurídica, vai calcular a contribuição social sobre o lucro líquido de acordo com o que a empresa realmente lucrou. Então não tem presunção de nada, é o que de fato a empresa conseguiu lucrar. E no
Brasil, as empresas que estão acima de 78 milhões por ano de faturamento são obrigadas a estar nesse regime. E por fim, nós temos o Simples Nacional, que é o nosso maior ponto de atenção aqui. É um regime tributário exclusivo para micro, pequenas empresas, empreendedores individuais, os famosos MEIs. Existe uma série de regrinhas para você poder se encaixar no Simples, mas uma das principais é também a questão do faturamento da empresa. Então, uma microempresa até 360 mil reais de faturamento por ano pode fazer parte do Simples Nacional. E uma empresa de pequeno porte seria aquela de 360 mil a 4 milhões e 800 mil de faturamento. E sabe quantas empresas brasileiras estão adeptas no Simples Nacional? Mais de 20 milhões de empresas estão formalizadas no Simples Nacional. Isso corresponde somente 99% das empresas no Brasil. E você já percebeu que as empresas adeptas do Simples não são aquelas grandes corporações que você compra as ações na Bolsa de Valores. A gente não está falando aqui de Itaú, de Bradesco, de Vale, Petrobras. Não, a gente está falando da grande maioria das empresas que nós temos em território nacional. E as micro e pequenas empresas, elas geram 27% do PIB brasileiro. Hoje, as alíquotas do Simples Nacional para as empresas que são prestadoras de serviço são essas que você está vendo aqui na tela. São 3 anexos, depois você pausa e vê com calma, mas nesta primeira tabela são, por exemplo, serviços de reparos, de manutenção, escritório de contabilidade, academia, empresas de odontologia e medicina, que entram as empresas de serviço de limpeza, vigilância, obras, construção, escritórios de advocacia. Aqui à esquerda você vê a receita ao longo de um ano e na coluna do meio você vê as alíquotas que serão aplicadas. E por fim, o último anexo de serviços, aqui nós temos empresas de auditoria, tecnologia, publicidade, engenharia, jornalismo. Então você vê que elas já pagam impostos e, de acordo com os estudos aqui sobre a reforma tributária, elas podem sofrer uma majoração de até 261%. De modo geral, as micro e pequenas empresas adeptas do Simples e prestadores de serviços serão bem prejudicadas. E quando a gente pega as empresas que não são adeptas do Simples, mas são prestadoras de serviço, elas acabam entrando no regime cumulativo ou não cumulativo. Vamos pegar o regime cumulativo aqui nos serviços. Atividades recreativas e culturais vai aumentar em 171% os impostos. Locação de mão de obra, 157%. Serviços de alimentação, 95%. Atividades de ensino continuado, 86%. Depois você pausa aqui e vê com calma, tá? Mas essas são as 15 atividades que mais vão sofrer majoração. A lista é interminável, óbvio que eu só vou botar as 15 maiores aqui, né? E após a publicação desse estudo, o que o pessoal do governo falou? O Ministério da Fazenda fez o seu pronunciamento. Eu vou trazer na íntegra aqui para você. O Ministério da Fazenda só poderá se pronunciar definitivamente após avaliar metodologicamente o estudo que foi apresentado, mas desde já sinaliza que considera os resultados aparentemente inconsistentes. Ou seja, estão dizendo que isso daqui não está certo. Uma vez que os outros estudos que buscam avaliar o impacto da reforma dizem que vai ter um aumento de 7 a 12 milhões de emprego com a aprovação dela em um horizonte de 10 a 15 anos. Acredite em quem você quiser acreditar. Ou você acredita no estudo da Confederação de Serviços, Comércio, que trouxe aqueles dados que eu acabei de explicar tintim por tintim para você, ou você confia no que o Estado está dizendo para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.